galera, tudo beleza? Hoje estamos aqui para falar sobre algo que impactou de um jeito que eu não esperava que iria. Aqui no canal já tem um vídeo que eu falo sobre Breaking Bad e na época que eu assisti eu realmente fiquei muito hypado. Eu tava assistindo Better Call Saul naquela época ainda e quando eu terminei Better Call Saul um pouco tempo depois do vídeo, eu ainda achei melhor ainda que Breaking Bad e eu elevei o meu patamar assim, que é difícil de bater, sabe? Quando você assiste uma série foda igual Breaking Bad, você fala, pô, nunca mais vai assistir algo igual. Até que eu vi Sopranos. Terminei Sopranos, galera, eu falei, pô, isso aqui é melhor que Breaking Bad, pô, vou ter que fazer um vídeo lá no canal falando. Obviamente que eu tô zoando, eu não acho que uma série é melhor que outra, eu acho que cada uma em suas devidas propostas são boas, né? Mas definitivamente a que mais me deixou imerso na história, a que mais me fez gostar dos personagens, definitivamente foi Sopranos, galera, não tem como. Sopranos é definitivamente uma das maiores séries de todos os tempos e eu queria falar um pouco dela aqui hoje. Então, vamos falar, galera, sobre Família Soprano. Bom, a gente acompanha nessa história um chefe de máfia ali chamado Tony Soprano. Ele tá tendo alguns ataques de crise de pânico e aí ele decide consultar uma terapeuta pra tentar dar um jeito nisso, porque, pô, ele é um chefe de máfia, ele não pode demonstrar fraqueza, ele não pode demonstrar que ele tem doenças, essas coisas. E além dele ser um chefe de máfia, ele também tem uma família. E ele tem, obviamente, aquele negócio todo, sabe, do Poderoso Chefão, de família em primeiro lugar, italianos, né, máfia italiana, então tem que ter a família em primeiro lugar, só que ele também tem que conciliar essa vida da familiar dele, da máfia dele, as amantes, os jogos que ele faz, tudo. E aí, isso é o legal da série, ver como o Tony Soprano vai lidar com essa situação, lidar com a família e lidar também com os negócios. Bom, gente, quando eu comecei a assistir Sopranos, já sabia que ela ia ser uma série lenta pra caramba e que você ia ter que dar ali uns empurrão com a barriga às vezes pra ir mais pra frente da série. Só que todo mundo sempre falava que Sopranos era tão bom quanto Breaking Bad, tão bom quanto outras séries aí, que eu fui falando, pô, cara, será que é mesmo? Aí eu fui empurrando, cheguei no final e eu falei, porra, é tão bom quanto mesmo. Em janeiro de 1999, o primeiro episódio foi ao ar e foi lançado ali em uma época diferente da televisão de hoje em dia que nós temos, porque naquela época quais seriados faziam sucesso na TV? Aqueles seriados curtos de 20 minutos que falavam sobre a vida familiar ali, cotidiana do estadunidense, séries de comédia em sua grande maioria, que não eram tão cinematográficas quanto depois passaram a ser, né? Uma pequena distribuidora de alguns filmes, de algumas séries também que eles faziam, chamada HBO, na época pequena, né, hoje em dia gigantesca, começou a investir mais nesse mundo de séries, e eles falaram assim, pô, vamos investir em algo que é mais cinematográfico, um negócio mais arriscado, de 50 minutos, que não vai ter propaganda quando passar, e vamos arriscar. Os caras arriscaram e em janeiro de 1999, o primeiro episódio de The Sopranos foi ao ar, com toda aquela trama do Tony com os patos, né, que tem um monte de meme hoje em dia dos patos. Isso aqui difere muito, tá? Eu falei de Sopranos e Breaking Bad, mas Sopranos difere muito de Breaking Bad, porque Breaking Bad tem... A história do Breaking Bad é muito bem contada, né? Do Walter White lá, depois com o Gus e tudo aquele negócio do narcotráfico. Aqui, você já tem um cara inserido nisso, né? Ele não precisa se transformar pra ele virar um mafioso, mas ele já tá inserido naquilo, então você já sabe que ele é mau, porque, pô, mafiosos são maus, né, vamos concordar. Só que, cara, se ele é um mal que você se apega a ele, tá ligado? O Walter White, pra mim chegou um momento da série que eu realmente falava, pô, esse cara tá passando os limites, tá ligado? Ele é realmente mal. Agora o Tony, cara, você já sabe que ele é mal desde o começo, só que você compra tudo, o cara faz, tá ligado? Você fala, pô, ele é mal, ele tá mandando matar essa pessoa, só que, pô, ele tem os motivos dele, tá ligado? Você vai passando um pano pro Tony, pro Polly, pro Chris, pro Silvio, até pro Corrado Soprano lá, o Júnior, você vai passando um pano também. E aí, cara, você vai comprando a ideia dos personagens, você vai comprando o desenvolvimento dos personagens, que é o que mais me ganha nessa série, cara. O desenvolvimento do Tony, do Christopher, da Carmela, cara. A Carmela aqui, ela, assim, ó, define um padrão. Você reclama da Skyler White, vê a Carmela aqui em Sopranos, porque a Carmela inspirou diretamente a Skyler, né, obviamente. E o Tony inspirou diretamente o Walter White. E aqui é tudo muito perfeito, galera, porque os personagens, né, eu vou falar muito dos personagens aqui, porque eles são espetaculares, galera. Eu me apeguei muito ao Fúrio, tá ligado? Ele é muito maneiro e ele realmente parece gostar da Carmela. A Carmela parece gostar dele, só que ele fala, pô, não vai ter como, eu vou ter que fugir daqui. E aí a Carmela fica triste, e isso desenrola uma outra trama da separação dela com o Tony, porque o Tony nunca mais trata ela bem, ele sempre tem as amantes dele. Eu acho a Carmela uma personagem muito boa, realmente, ela é muito bem desenvolvida. Muitas pessoas também reclamam do filho deles, o AJ, só que, cara, ele tem umas baita de umas razão pra ser como ele é, sabe? Ele foi criado num
um lar extremamente perturbado. Sempre a Carmela e o Tony andavam brigando. Ele sempre teve ali os tios mafiosos, os primos mafiosos. Tá? Ele foi cercado, cara, pelo mal na vida. Não tinha como ele crescer assim, sem essa família e não ter outro fim a não ser ficar depressivo. O pai dele é depressivo, todas essas coisas. O desenvolvimento dele é muito bom, cara. O personagem da Doutora Melfi fica 6 anos, praticamente, analisando o Tony e tentando entender a cabeça dele, a mãe dele, tudo mal que a mãe dele fez. Você vai analisando tudo com ela e você vai percebendo que aquele cara não vai ter salvação. Ele sempre foi daquele jeito, ele sempre vai ser daquele jeito, sabe? Ele só tá indo ali simplesmente por pura conveniência, porque pra ele gosta daquilo e é bom pra ele. Ele não tá indo ali pra tentar mudar, tá ligado? Quando ela percebe isso no final da série, cara, ela fala, pô, eu tô ajudando esse cara, ele tá pegando tudo que eu tô ensinando pra ele e aplicando nos negócios dele que são maus, tá ligado? Eu não quero compactuar com isso. Aí ela vai lá, cara, e manda ele embora, sabe? Ela, mano, não é ele que escolhe sair. Isso é muito da hora, porque a Melfi é praticamente a única mulher que o Tony respeita, sabe? Ele não respeitava a mãe, mas até aí é compreensível, né? Mas ele não respeita a Carmela, ele não respeita a irmã dele, ele não respeita nem as amantes dele, cara. Mas a Melfi é a única que ele respeita. Então, quando ela fala assim, ó, sai, ele realmente sai, nem incomoda mais, sabe? Não tem como, gente. Família Soprano é da hora demais. Chris é um baita personagem bem desenvolvido. Tony é um baita personagem bem desenvolvido. A relação das duplas em geral, de todas as duplas, Tony e Chris, Tony e Carmela, Chris e Polly, Tony e Melfi, né, principalmente, eu acho essa a melhor. Todos os personagens aqui são tão bem desenvolvidos. Eu realmente me pergunto se eu for assistir outra série, eu vou me sentir incomodado, tá ligado, com isso, com a questão de o personagem não ser tão explorado quanto o outro. Aqui, porque aqui são todos bem explorados. A escrita dá lugar pra todos, sabe? Isso é muito bom. É o que eu falei lá no começo. Breaking Bad e Sopranos são coisas assim que devem ficar em espaços diferentes. Porque Breaking Bad é bom na sua área, sabe? Desenvolve muito mais um personagem só. Ah, o Walter White e o Pinkman, né? Só que aqui, cara, é todos bem desenvolvidos. Você gosta de todos, mesmo sabendo que eles são uns merda, uns bosta, uns cara ruim da peste, você gosta deles. E quando acabou, quando chegou no final, corta pra aquela bosta daquela tela preta, e aí você fala, pô, travou aqui minha HBO, o que aconteceu? Não, cara, acabou. E você se sente triste, cara. Eu me senti triste, eu me senti com vazio dentro de mim quando acabou Sopranos, falando, pô, eu perdi parte do meu dia que eu gostava de acompanhar esses caras, acompanhar a vida deles. Parecia que eu era um amigo, eu era um membro da família Soprano, sabe? Cara, isso é bom demais, cara. E eu acho que eu nunca mais vou ter isso com nenhuma outra série. Sempre que o Tony ia fazer alguma merda, sabe? Eu me senti um amigo dele falando, pô, cara, não faz isso, cara. Na moral, de novo você tá fazendo isso. Só que aí depois eu tava lá de novo, curtindo com ele, sabe? Não tem como, gente. Sopranos, se você não viu Sopranos, eu recomendo muito você ver. Isso aqui só foi um vídeo básico falando sobre Sopranos. Nada vai tirar a experiência de você assistir isso aqui pela primeira vez, não sabendo o que vai acontecer, não sabendo os personagens. Isso aqui é sensacional, gente. Assiste Sopranos. É chato em alguns pontos. Você vai ter que arrastar um pouco a barriga, mas vale muito a pena no final. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ama a família Soprano assim como eu amo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha